A graça e a paz, meus amados irmãos. Que o amor de Deus esteja presente em cada coração aqui essa noite, amém? É sempre uma doce oportunidade de estarmos aqui, na casa de Deus, na presença de Deus, para honrar e glorificar o seu santo nome. E também, mesmo reconhecendo as nossas incapacidades e limitações quanto pecadores, ver que Deus, por meio do seu Espírito, nos usa como instrumentos. Então, essa noite, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pelas misericórdias dele, que nos permitem estar aqui essa noite. Por cada um de vocês que está presente aqui essa noite, chamados pelo poder de Deus, o nosso bendito pastor, que nos busca e traz à sua casa. Mas antes de abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algo. Nós estamos aqui na presença de Deus para adorá-lo. E sempre que estamos nesta postura de adoradores, todas as coisas do mundo parecem convergir para tirar nossa atenção do que realmente importa. Então, o meu primeiro pedido é que Deus nos capacite a prestar nossa total atenção à sua palavra, porque não é palavra de homem, é palavra de Deus. E quando nos apresentamos diante de Deus quanto adoradores, precisamos saber quem Ele é e de que forma nós precisamos nos portar, dedicando reverência e atenção. Vivemos hoje um mundo onde nossa atenção é roubada o tempo inteiro, o dilema da distração. Mas quando estamos diante de Deus, inclinemos o nosso coração a Ele, aberto, pronto para receber sua mensagem. Esse é o nosso pedido em nome de Deus. E meus queridos, nós vivemos tempos difíceis hoje, sem dúvida nenhuma, é real. Ao olhar para o nosso lado, nas ruas, na nossa cidade, nosso estado, nosso país, nós vemos uma condição difícil. Moral, financeira, em todos os aspectos da nossa vida nós enfrentamos uma crise. E meus queridos, quando nós nos encontramos em meio de tantas dificuldades, nós tendemos a buscar portos seguros, não é verdade? Nós muitas vezes buscamos portos seguros. E não existe nada mais confortante de quando você está enfrentando uma situação difícil, você tem ao seu lado alguém em quem você possa confiar, não é verdade? Eu creio que todos nós, em algum momento da nossa vida, já passamos por um vendaval de problemas e tivemos alguém para quem nós pudéssemos olhar como um porto seguro. E eu gostaria de falar isso essa noite para vocês, porque eu já passei por isso também. Durante muito tempo na minha vida, tive alguém a quem eu enxerguei como esse porto seguro. Alguém que eu imaginava poder contar, independente da situação na qual eu me encontrasse. Era minha mãe. Eu a via assim. Alguém com quem eu poderia contar, independente de onde eu estivesse ou do que eu estivesse enfrentando. Mas veio o tempo, veio a doença, e aprove ao Senhor levar minha mãe para a glória. E me abateu uma crise muito forte, porque eu percebi que eu tentei fazer alguém, passageiro como eu sou, como meu porto seguro. Porque no meio da tempestade, eu sempre busquei alguém tão frágil e limitado quanto eu, para ser o meu porto seguro. E pode ter certeza que todos nós, em algum momento da nossa vida, tentamos buscar porto seguro em outro ser humano, pecador e limitado como nós somos. E muitas vezes também tentamos buscar respostas e soluções dentro de nós. E é disso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Estamos no meio de uma tempestade nesse mundo. Quem é o nosso porto seguro? Quem deve realmente nos guiar? E no decorrer desse estudo, o qual trouxe para vocês essa noite, eu vou mostrar para vocês que tanto eu estava errado, como todos nós estamos errados, quando direcionamos a nossa confiança e as nossas expectativas em alguém limitado e passageiro, como nós também o somos. E o texto, o qual gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite, talvez seja o texto mais conhecido da palavra de Deus. Muitos aqui provavelmente têm esse texto guardado em seus corações. É um texto, é um poema recitado tanto em aniversários, em nascimentos, quanto em funerais. Um texto conhecido em todo o mundo. E ele faz parte de uma trilogia, de uma tríade poética, formada pelo Salmo 22, 23 e 24. São messiânicos. Nós encontramos no Salmo 22 a imagem do Calvário, o sofrimento, a dor do nosso Salvador na cruz. Encontramos no Salmo 22 as palavras proferidas por ele no ápice do seu sofrimento: Deus meu, por que me desamparaste? O
Salmo 23, nós encontramos o nosso bendito e confiável pastor, aquele que verdadeiramente está apto a nos segurar em seus braços e nos guiar nesse mundo. E no Salmo 24 é retratada a vinda gloriosa do Messias, a vinda gloriosa do nosso Senhor, essa terra. Eu creio que todos nós devamos nos relacionar constantemente com essa tríade poética da palavra de Deus, porque fala muito sobre o nosso caminhar nessa terra, o que foi feito por nós e o que virá a nós no futuro. Não é verdade? A palavra de Deus é maravilhosa. Então convido todos os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 23. Todos que encontrarem, digam amém. Como de costume dessa igreja, peço a ajuda dos irmãos para que nós leiamos junto a palavra de Deus. Eu lerei os ímpares e os irmãos me seguirão com os pares. Pode ser assim? Amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Com toda certeza é um dos textos bíblicos mais proferidos nesse mundo, e por muitas vezes lembrado por nós em momentos de aflição, não é verdade? Aquelas noites em que enfrentamos problemas, que a nossa mente está cheia, que a gente só consegue ver as dificuldades, mas de repente a gente ouve dentro de nós algo falar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E esse é um texto escrito por Davi. E por muitas vezes eu imaginava Davi falar sobre esses pastos verdejantes, essas águas tranquilas, como um Davi jovem, tranquilo, observando as suas ovelhas e escrevendo esse texto. Mas não é verdade. Esse texto foi escrito por Davi num período de grandes dificuldades em sua vida. Provavelmente o período onde ele era perseguido por Absalão, seu filho, onde as incertezas o cercavam, onde a dor da traição o feria, onde as expectativas sobre o futuro eram escuras. Mas mesmo assim ele escreve esse texto, e ele extrai esse texto do seu coração pela sua experiência de vida. Davi foi um pastor, conviveu com suas ovelhas, observou aquelas ovelhas, conhecia as ovelhas e elas o conheciam. A palavra de Deus diz que quando as ovelhas ouvirem a voz do Senhor, o seguirão. Ouvirão a sua voz e seguirão. E interessante que na tradição judaica era assim que eles faziam. O pastor se relacionava a ponto com as suas ovelhas de elas reconhecerem a sua voz. Diferentemente de outros animais criados pelo homem, a ovelha é diferente porque é frágil, dependente, dócil. São características da ovelha. Se nós observarmos outras criações semelhantes, por exemplo, cabras que existem na nossa região, são animais bem dependentes, não são? Buscam comida, sabem se virar, mas as ovelhas não é verdade? E quando Davi olha para a sua vida naquele momento de dor, sofrimento e escuridão, tenho plena certeza de que ele se imaginou como ovelha naquele lugar. Porque eu digo a vocês, nós somos ovelhas desse mundo escuro também. Nós todos carregamos as bagagens da vida sobre os nossos ombros. Todos nós enfrentamos problemas dia a dia, é verdade? Cada um de nós. Tem um pensamento que diz assim: o maior problema do mundo é sempre o meu. Porque para nós o maior problema é aquele que nós estamos enfrentando naquele momento, não é verdade?
Nós não conseguimos muitas vezes enxergar a dor do outro, mas enxergamos com facilidade a dor que nós enfrentamos. Muitas vezes entramos noites a noite sem conseguir dormir, pensando sobre os obstáculos os quais enfrentamos nesse mundo. E aí, como nós reagimos diante dessas dificuldades que encontramos, dessas pedras que encontramos no caminho? E assim era a vida de Davi naquele momento, e assim nós devemos nos enxergar como uma ovelha que precisamos ser guiadas. Ovelhas dependentes que, em primeiro lugar, reconhecem que precisam depender de alguém que possa as guiar. Porque nós somos assim. Lembra da minha história que eu falei sobre a minha mãe? Busquei ser guiado por outra ovelha. E quando a outra ovelha falhar? É interessante observar que por muitas vezes essas ovelhas errantes que andam pelo mundo, e eu digo a vocês, existem muitas, entraram num caminho acreditando verdadeiramente que aquele caminho levaria à sua realização, levaria a pastos verdejantes e águas tranquilas. No entanto, no decorrer do caminho, as coisas foram se estreitando e elas foram se distanciando, a noite foi chegando e por diversas vezes não conseguiu mais nem mesmo enxergar o caminho de volta para casa. E todos nós passamos por isso. Em algum momento da nossa vida, nós também nos encontramos como ovelhas errantes. Entramos em determinados caminhos que para nós são perfeitos, mas como a palavra de Deus diz, há caminhos que para o homem são perfeitos, mas no final são caminhos de morte. Porque nós conseguimos ver o agora, a superfície. Somente o nosso Senhor consegue ver o amanhã e a profundidade. Então o primeiro passo que precisamos tomar é reconhecermos-nos como ovelhas que dependem de um pastor. Mas a maior dificuldade que nós enfrentamos, o desespero que aparece em nossa vida, é porque quando nos direcionamos para esses caminhos, quando nos distanciamos do nosso aprisco, e nós nos encontramos perdidos ou feridos, porque, meus irmãos, todos nós somos feridos nesse mundo. Carregamos dores, durezas, reflexos de uma vida que enfrentamos nesse mundo. E nós nos encontramos tão distantes, e olhamos para trás e não conseguimos mais enxergar o caminho de volta. E ao invés de esperar para ser guiados por um pastor, nós tentamos nos guiar por nossa própria vontade, por nosso próprio conhecimento. Porque o mundo nos diz que devemos buscar as respostas onde? Dentro de nós. Mas o que procede do coração do homem? O que existe dentro de nós sem a presença do pastor? Vazio, dor e sofrimento. Porque um vazio chama outro vazio. A escuridão chama outra escuridão. E eu só posso realmente voltar para casa se eu desenvolver em mim esse entendimento. Sou ovelha e preciso depender do meu pastor. Sou ovelha e dentro de mim não tenho as respostas para voltar para casa. E pessoas passam muito tempo como ovelhas, buscando voltar para casa com as pistas que o mundo dá. E eu digo para vocês, meus irmãos, o Senhor é nosso pastor. Ele busca as suas ovelhas, Ele ajuda as suas ovelhas. E eu digo a vocês, existem muitas ovelhas do Senhor espalhadas e perdidas nesse mundo, lutando, entrando na escuridão, entrando em desespero, sem saber que para voltar para casa unicamente precisam ouvir a voz do seu pastor e seguir. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Senhor tem chamado você. Você está entrando por caminhos que te conduzem para longe desse aprisco. Como tem andado a sua vida? Como tem andado a minha vida? Tenho ouvido a voz do pastor ou tenho ouvido as minhas próprias ambições? Porque, meus queridos, grande parte das nossas escolhas nesse mundo, infelizmente, não são direcionadas pelas ordenanças do nosso pastor, são direcionadas pelos nossos desejos pessoais.
E meus queridos, se nós formos andar nesse mundo, confiando na luz que existe dentro de nós, eu digo com toda e absoluta certeza, você cairá num abismo de escuridão e sem retorno, porque dentro do pecador, afastado e destituído da glória de Deus, só há dor e sofrimento. O primeiro apelo essa noite é esse: busque apoio e porto seguro em quem realmente pode dar para você. Eu amo minha mãe, vou amar para sempre, espero um dia vê-la, mas hoje eu sei que ela não podia ser o meu porto seguro. Você ama o seu esposo, você ama a sua esposa, você ama o seu filho, você ama o seu amigo, você ama o pastor, homem, o co-pastor de Deus, você ama o seu irmão na igreja. Mas eu digo a você, só existe um único pastor que pode ser seu porto seguro. As palavras do homem são passageiras e inconstantes. Eu posso vir aqui representar algo para vocês. Eu posso até mesmo fingir ser cristão. Eu posso fazer promessas para você e amanhã esquecer das promessas que fiz para você. Eu posso mudar. Há um pensamento antigo que diz: é impossível que o mesmo homem entre no mesmo rio duas vezes, porque nem mais será o mesmo homem e nem mais será o mesmo rio, porque nós mudamos, é verdade ou não? Mudamos constantemente, mudamos até mesmo de opinião, somos passageiros ilimitados. Tenham que buscar apoio, tenham que buscar porto seguro naquele que não pode magoar o meu coração, aquele que realmente pode me guiar para pastos verdejantes e águas tranquilas. Dentro dessa igreja, se você buscar apoio ou modelo em um irmão, eu digo para você, você está em risco quanto ovelha, porque nós somos falhos, meus irmãos, pecadores, destituídos da glória de Deus. Tenho conhecido vocês, tenho desenvolvido um relacionamento com vocês e espero no Senhor que esse relacionamento cresça e um dia estejamos na eternidade juntos na presença de Deus. Mas algo eu sei de certeza: haverão momentos em que eu magoarei vocês, haverão momentos em que vocês me magoarão, eu decepcionarei vocês, vocês também me decepcionarão, e até mesmo o pastor também, em algum momento pode falar alguma palavra que magoe alguém, até mesmo quando não é nem na intenção do mesmo. Por quê? Porque nós dentro, lá no nosso fundo, no nosso interior, o que é que nós temos? Dor e sofrimento distantes de Deus. Então onde estão as nossas respostas? Onde está a nossa segurança? Onde está o nosso porto seguro? E a palavra de Deus traz esse texto como um bálsamo para a nossa vida, não é verdade? Ele começa falando sobre nos pastos. No versículo 1 ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se refere a resgate e conversão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na sua essência, esse texto tenta nos dizer algo semelhante a: o Senhor é o meu pastor e se estou com Ele, nada me faz falta. Foi lido aqui na introdução, na liturgia, um texto da palavra de Deus que reflete isso. A mulher samaritana, ela encontra o Senhor e Ele diz que se ela beber da água que Ele der, jamais voltará a ter sede. Aquela água fará brotar nela fontes de água viva para a eternidade. Isso se refere à completude. O Senhor é o meu pastor e estando nele nada me falta. Sabe o povo de Israel que vivia como escravo no Egito, aprisionado, trabalho forçado, o Senhor os livra, opera milagres, abre o mar vermelho, traz alimento para eles, coloca uma nuvem para protegê-los do sol e uma chama de fogo para iluminar a noite. Suas roupas não se gastavam, suas sandálias não se acabavam, e no entanto o povo fez o quê? Murmurou. E eles até clamavam desejosos pelas carnes das panelas do Egito. O Senhor é o meu pastor e nada me faz falta.
O Senhor verdadeiramente me completa, faz jorrar em mim fontes de água viva. Não é um homem que está dizendo isso, é a palavra de Deus que me garante isso. Por isso posso confiar, posso crer e posso seguir, que se realmente eu desenvolver um relacionamento com o Senhor, todas as lacunas da minha vida serão preenchidas por Ele. Nada mais me faltará, eu serei completo. Isso é vida, e vida em abundância na presença de Deus. E por que muitas vezes eu estou na igreja e sinto falta das coisas que eu fazia antes de estar nela? Porque eu sinto o desejo de me vestir da mesma forma que eu me vestia, de comer as mesmas coisas que eu comia, de beber da mesma forma que eu bebia, de andar com as mesmas pessoas, de usar as mesmas práticas. Se o Senhor é o meu pastor e estando nele nada me falta, se eu sinto o desejo pelas carnes do Egito, é sinal que eu não tenho desenvolvido um relacionamento ideal em profundidade com o meu Senhor. Verdade ou não? Verdade. O Senhor falha ou não falha? Não falha. O Senhor não tem limites para o seu poder e nenhuma das suas promessas cai por terra sem ser cumprida. Então, se existe algo errado na minha vida, não é pelo Senhor, é por mim. Se eu venho para a igreja só pela aparência, se eu me relaciono com os meus irmãos usando máscaras, se eu não me deixo abrir o coração para que o Senhor entre verdadeiramente em minha vida e opere um milagre, eu garanto a vocês que tudo isso é debalde, é superfície. A minha vida só será suprida quando brotar em mim a fonte de água viva, da presença real de Cristo que habita em mim, preenchido totalmente pelo Espírito Santo. E para isso eu preciso desenvolver humildade de espírito, reconhecer em mim a ausência do que realmente pode me levar à completude e à felicidade. Porque a partir do momento que eu olho para dentro de mim e enxergo essa escuridão que existe, essa limitação que existe, imediatamente exige a presença de alguém que possa me dar o que falta em mim. E eu digo para vocês que o único que pode dar o que falta em você é Cristo Jesus. É o nosso pastor. Ele pode preencher a nossa vida. E o que entristece é que muitas pessoas se conformam com a superfície, se conformam com a aparência, com o aperto de mão, sem conhecer em profundidade, sem ter um relacionamento verdadeiro, sem provar dessa fonte de água viva, e passa anos e anos e anos vindo para a igreja, brincando de ser crente, mas jamais abriu o coração verdadeiramente para que o Senhor operasse a transformação. Isso é triste. Pessoas caminhando rumo ao abismo, mesmo ao lado daqueles que se deixam iluminar pela luz que é a fonte da palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É verdade ou não? A palavra de Deus nos diz isso. Por que não me relaciono com ela? Porque a Bíblia tem se tornado para muitos apenas um livro distante, aberto em um texto específico, como se fosse algo para trazer sorte, um amuleto, e as pessoas não se relacionam verdadeiramente com essa palavra, e muito menos com o Senhor dessa palavra. Porque muitos conhecem tão pouco desse Deus maravilhoso, que é capaz de suprir em nós todas as nossas necessidades. Culpa nossa, somos indesculpáveis, porque o Senhor se manifesta no meio de nós e dentro de nós. Olhando ao nosso redor, nós podemos ver as maravilhas que Deus criou para nós, as bênçãos que Ele tem derramado em nosso caminho, na nossa vida, incluindo as dificuldades pelas quais passamos. Porque nós vemos Davi escrever que o Senhor era o seu pastor e nada lhe faltava, mesmo passando pelo momento mais escuro da sua vida. E por vezes, quando nós enfrentamos problemas e dificuldades nessa vida, ao invés de buscar auxílio e ajuda do nosso real pastor, que pode nos resgatar, tentamos nos afastar do pastor, buscando apoio em outras pessoas ou respostas dentro de nós. Pense sobre sua vida. Em quem você tem buscado as respostas? Quem tem preenchido a sua vida?
Sua vontade, sua força ou o poder de Deus? Minha oração essa noite é que nós busquemos ser preenchidos no poder de Deus, porque em nós jamais encontraremos respostas. Mas ele segue: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para juntos das águas de descanso. O Senhor da providência, quando confiamos nele, o mesmo nos guiará e suprirá todas as nossas necessidades. Existe um ramo da filosofia chamado de deísmo. Os estudiosos que trabalham nessa linha acreditam sim que existiu um Deus que criou todas as coisas, mas não um Deus que se manifesta entre a sua criação. Acreditam em um Deus que, como um relojoeiro monta um relógio, dá corda e deixa, Deus também o fez. Criou o mundo, deu corda e deixou ao acaso. E uma coisa que eu gosto de repetir constantemente para mim mesmo: nós temos um Deus de propósito e não um Deus de acaso. Nosso Deus não trabalha com acaso, nosso Deus trabalha com propósito, com providência. Ele não só é criador, mas mantenedor das suas criaturas. Toda fonte de vida desse planeta, desse universo, vem de uma única fonte: do seu Criador. E o que me deixa mais impressionado é que eu olho para mim, é que eu olho para você e comparo com o universo, e nós somos menos do que poeira em comparação ao universo. Em comparação ao nosso Deus, nós não somos nada. E Ele, assim mesmo, por amor, olha por cada um de nós, sonda o coração de cada um de nós. Quantos de vocês sabem quantos fios de cabelo tem em sua cabeça? Nenhum. Mas o Senhor diz que sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um de vocês. Por quê? Porque Ele se importa, porque Ele ama, porque Ele conhece, porque Ele busca. E nós, o que conhecemos do Senhor? O que temos buscado do Senhor? Qual a atenção que temos dado ao Senhor? Porque divagamos nesse mundo, divagamos nas redes sociais, divagamos em livros fúteis, programações fúteis, gastamos horas e horas e horas satisfazendo a nossa curiosidade sobre as fofocas do último dia, mas fazemos tudo para evitar passar um tempo meditando e conhecendo o nosso Deus, Criador e mantenedor da nossa vida. Deus trabalha para manter a sua criação. Ele age, Ele cuida, Ele provê, e tudo isso com propósito. Mas Ele segue: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor traz refrigério à nossa alma, acalma o nosso coração, nos conduz por caminhos de justiça, não por merecimento, mas pelo amor ao seu nome. Refrigério à nossa alma, algo que nós precisamos. Essas almas tão feridas, maltratadas nesse mundo dominado pelo pecado e pela dor. É impossível que qualquer um de nós viva nesse mundo sem ser ferido pelas consequências do pecado que enfrentamos. E aqui, com toda certeza, temos pessoas com almas que sofreram fortemente envolvidas por esse mundo de pecado, que precisam urgentemente de um refrigério. Mas o Senhor nos dá essa bendita esperança. Ele refrigera a nossa alma, Ele nos dá esperança, porque nós precisamos dessa esperança para viver. Vemos pessoas desesperadas por não saber realmente para onde ir. Nós, quanto cristãos, quanto aqueles que realmente dedicaram sua vida ao Senhor e conhecê-lo, o Senhor nos guiará em meio dessa escuridão. Tudo isso acontece no pasto dessa terra. O Senhor nos resgata, nos conduz, nos ensina, preenche os nossos vazios.
E aí, quando nós pensamos que tudo vai bem, quando nós pensamos que realmente estamos ali, naquele lugar de conforto, naquele lugar de alegria, nós também não podemos esquecer que nesse mundo nós também enfrentaremos provações. O Senhor nos resgata e nos conduz, mas no mundo nós não estamos livres de aflições. E ele fala para nós também do vale. No versículo 4 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. No vale escuro ele não vai adiante de nós, ele está conosco, caminhando ao nosso lado. E ele diz que nós somos consolados pelo bordão e o cajado. Na imagem do pastor hebreu, nós sempre vemos essa presença do cajado e da vara. E para que serviam? Aquela vara mais resistente e mais forte, o pastor usava para defender as suas ovelhas de algum animal que porventura viesse atacá-las. E também tinha o seu cajado, uma vara maior com a sua ponta curvada, que tanto servia para apoio quanto para resgate. E é interessante que aquela vara não servia apenas para punir ou defender, porque muitas vezes algumas ovelhas mereceram punição, e a vara era usada para corrigir. Mas também era usada para, no final do dia, ele fazer passar por debaixo daquela vara todas as suas ovelhas, para certificar-se de que nenhuma faltasse no seu aprisco. A mesma vara que corrigia, a mesma vara que protegia, também era a mesma vara que servia como base para avaliar a presença das suas ovelhas. Nós somos corrigidos, nós somos protegidos e nós somos avaliados se estamos na presença de Deus nesse lugar. Essa noite, você está no aprisco do Senhor verdadeiramente ou só de superfície? Você tem passado por debaixo dessa vara de verificação ou está caminhando nesse mundo como ovelha errante? Na quarta-feira, no domingo, em todas as reuniões está aqui, mas na primeira oportunidade que tem, volta a viver como ovelha errante. Você tem passado por isso? E por vezes, quando se vive assim, se cai no mais profundo abismo, no vale da sombra da morte, cercado por inimigos de todos os lados, porque a palavra de Deus diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Sabemos que as forças desse mundo vêm contra nós. Não é à toa que em Efésios ele nos pede para que nos revistamos de toda a armadura de Deus para suportar no dia mau, porque nesse mundo enfrentaremos dificuldades, dardos inflamados do maligno, andaremos no vale da sombra da morte. Mas jamais uma ovelha do Senhor passará pelo vale da morte. A sombra não é a morte. É um prenúncio, é um aviso de que você está andando por caminhos errados e precisa voltar para casa. E o Senhor vai usar o seu cajado para o resgate. Mesmo que você esteja no abismo, mesmo que você não tenha visão de como voltar para casa, o Senhor vai buscá-lo. Porque de maneira nenhuma Ele lançará fora aqueles que o Pai o deu. Porque aquele que começou a boa obra há de finalizá-la, de terminá-la, de chegar ao êxito. Ele opera toda a transformação da nossa vida. Ele é o nosso santo e bom pastor. Ele vai nos buscar no lamaçal do pecado. Ele nos resgata do abismo, do vale da sombra da morte. Ele opera em nós a transformação. Isso é soberania do Senhor. E meus queridos, não existe nada mais confortante nessa terra do que confiar na soberania do Senhor. Porque, meus queridos, se eu fosse confiar na minha vontade, na minha força, na minha atitude, no meu querer, com toda certeza eu permaneceria condenado. Quando eu olho para mim, nas minhas limitações, quando você olha para a sua vida e vê suas limitações, você vai perceber que de você nada vai partir que possa lhe salvar. Mas quando eu vejo esse Deus todo-poderoso, esse Deus que me ama, mesmo quando estou envolto na escuridão do pecado, vai me resgatar,
pelo seu poder, vai imputar em mim a sua natureza. O seu Espírito vai trabalhar dentro de mim, e eu passarei por uma renovação da minha mente, para que eu entenda quão boa, agradável e perfeita é a sua vontade na minha vida. Soberania do Senhor na nossa salvação. O nosso pastor nos resgata no vale da sombra da morte. Eu preciso reconhecer isso. Eu preciso entender isso. E eu preciso buscar confiar nesse Senhor, porque Ele realmente, verdadeiramente, pode operar isso na minha e na sua vida. Olhe sua vida como ela está hoje. Compare com quem você já foi um dia. E você ainda está muito longe do que Deus pode fazer na sua vida. Porque não importa o que você tem enfrentado, não importa em que situação você se encontra hoje, uma coisa eu também posso garantir para vocês: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todos aquele a quem o pastor chamou, ouviu a sua voz e seguiu, Ele operará o milagre. Amém por isso? Ele trabalhará em sua vida, Ele modificará os seus caminhos, Ele colocará em você o querer e o realizar. Toda obra começa pelo pastor, finaliza-se pelo pastor. O que eu posso fazer é louvar o nome do Senhor pelas suas misericórdias, porque mesmo sendo a ovelha errante que sou, o meu pastor me amou, me buscou, cuidou, e Ele me garante algo maravilhoso. Ele diz no versículo 5: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Era um costume comum àquele povo, de quando recebia uma pessoa de honra na sua casa, o que é que eles faziam? Ungiam a sua cabeça com óleo, demonstrando o respeito pelaquela presença, a consideração pelaquela presença. E aqui esse texto nos diz que Ele prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Não importa se você tem andado nesse mundo, cercado pelo mal e pelo pecado, se todos os inimigos buscam matar e destruir, mas se temos a confiança nesse Deus que opera toda a obra, se confiamos no seu poder, eu tenho absoluta certeza que chegará o momento em que Ele preparará a sua mesa na presença de todos os adversários que encontramos nesse mundo, e nós veremos o nosso cálice transbordar, não pelo nosso azeite, mas pelo azeite que o Senhor nos dará. Amém por isso? O Senhor ungirá as nossas cabeças com óleo, não porque merecemos, mas por amor do seu nome. Em nós não temos nada que nos dê valor. O nosso valor está em algo que não é nosso naturalmente. Nos é imputado por Ele, pelo sacrifício dele por suas ovelhas. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus por isso. Se você está aqui essa noite, se você em um determinado momento ouviu a palavra de Deus, se o seu coração sangrou, se você sentiu o amor que preenche toda a sua alma, louvado seja o nome de Deus. Ele te encontrou, Ele te buscou, Ele te tirou do lamaçal do pecado. Eu digo para você, ungirá a sua cabeça com óleo e o seu cálice transbordará. Amém por isso? Glória a Deus por isso. E ele continua: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Deitado à porta do aprismo, o pastor louva ao Pai pela caminhada das suas ovelhas. Elas estão seguras. Isso é glorificação. O Senhor louva ao Pai: suas ovelhas estão seguras. Estaremos na presença do Pai, um lugar onde habita a justiça, na presença dEle, na companhia dEle, e transformados por Ele. Eu acho aquele texto da palavra de Deus muito tocante, quando ele diz assim: e o mortal se revestirá de imortalidade,
e o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Será um momento sublime, maravilhoso, em que teremos a oportunidade de contemplar o nosso Senhor face a face. Esse pastor que nos buscou no lamaçal do pecado. Mas para finalizar a mensagem de hoje, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Hebreus, capítulo 13, versículo 20 e 21. Amém? Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, quem? O grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Que o Senhor nos aperfeiçoe, que o Senhor nos corrija. Mas eu gostaria de ler um texto para vocês que marcou a minha caminhada cristã, e eu queria saber quem aqui já teve a oportunidade de ler esse livro alguma vez. O Peregrino. Quem já leu esse livro? Maravilhoso, incrível. Escrito por um leigo, mas um leigo que teve uma experiência incrível com o nosso Senhor. Nascido lá em 1624, e é considerado um dos precursores da fé batista. Olha só, muitos encontram nos escritos dele semelhanças com os aspectos da fé batista. John Bunyan. E ele tem um texto incrível, maravilhoso. A primeira vez que eu peguei esse texto para ler, eu achei que era uma história de criança, para criança. Mas quando eu me deparei com todas as lições, com todos os ensinamentos embutidos nesse livro, me impressionou e me deixou totalmente constrangido pela imagem que eu tinha antes desse livro. E aqui ele tem um texto que eu gostaria de ler para vocês essa noite, que retrata um pouquinho da nossa caminhada e dos fardos que nós carregamos nesse mundo. No capítulo 1 ele começa assim, olha: enquanto atravessava o deserto deste mundo, aproximei-me de um certo lugar onde havia uma caverna. Deitei-me naquele local para dormir e tive um sonho. Em meu sonho eu vi um homem vestido de trapos, com o rosto virado para sua casa. Segurava um livro na mão e um grande fardo nas costas. Eu vi o homem abrir o livro e ler. Enquanto lia, chorou, tremeu e clamou tristemente: o que devo fazer? Nesta condição perturbadora, o homem voltou para casa, determinado a não contar seus sentimentos para a família, pois não queria que eles vissem sua angústia. Mas ele não poderia ficar em silêncio por muito tempo, porque estava em profunda confusão. Finalmente contou à esposa e aos filhos o que estava em sua mente. Minha querida esposa e filhos, disse: estou muito preocupado com este fardo que levo em meus ombros. Além disso, fui informado que nossa cidade será destruída pelo fogo vindo do céu. E nesta terrível destruição, eu e vocês, minha esposa e meus queridos filhos, devemos perecer, a menos que consigamos encontrar algum modo de escapar ou nos libertarmos, e nesse momento não vejo solução. A família ficou impressionada com suas palavras, não porque acredita no que ele havia dito, mas porque pensaram que estivesse com problemas mentais. Por muitas vezes nós nos encontramos como esse homem, nesse mundo desesperados, cansados de tanto sofrimento, de tantas cargas que acumulamos no nosso caminho, e entramos em desespero porque não sabemos como sair, como nos livrar desse peso. E ele parte numa jornada, encontrando diversos personagens que ensinam e outros que tentam desviar, até que chegam nesse ponto. E vi um sonho em que a estrada que cristão viajava era cercada em ambos os lados por uma parede chamada salvação. Assim cristão acelerou o passo, mas com grande dificuldade ele correu até chegar a uma colina onde havia uma cruz. E no fundo estava um sepulcro. Então eu vi em um sonho que tão logo o cristão se aproximou da cruz, a carga soltou-se dos seus ombros e continuou caindo até chegar à entrada do sepulcro, onde foi depositada completamente.
e eu vi que não havia mais nenhum fardo. Cristão ficou feliz e exclamou com o coração agradecido: Ele me deu descanso por meio dos seus sofrimentos e a vida por meio da sua morte. Ficou parado durante algum tempo para olhar e maravilhar-se com a visão da cruz e o alívio que ela lhe proporcionara. Continuou admirando-a até que as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Enquanto olhava e chorava, 3 seres resplandecentes se aproximaram e saudaram: A paz esteja contigo. O primeiro lhe disse: Teus pecados estão perdoados. O segundo despiu-lhe-se dos trapos e vestiu com roupas limpas. É impossível ler esse texto e não se emocionar, porque ele retrata a caminhada de um cristão, carregando cargas nesse mundo, desesperado, sem esperança, mas que encontra na cruz a forma de se aliviar do seu peso. Porque o Senhor diz para nós: Venha a mim como estás, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Largue os fardos que você carrega na sua vida e pegue o jugo e os fardos do Senhor, o seu pastor, que não apenas resgatou você, mas deu a vida por você, verteu o sangue por você, e está de braços abertos aqui essa noite, esperando por você. E Ele diz mais uma vez: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essa é a mensagem do Senhor para nós essa noite, e agradecemos a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus. O peregrino, leitura indispensável depois da Bíblia. Oremos em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, te bendizemos, te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, ó Deus, em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por tudo que aconteceu aqui hoje, os louvores entoados ao teu nome, ó Deus, a leitura da palavra, as orações, os agradecimentos, ó Deus, nós colocamos tudo diante de ti, ó Deus, nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pela pregação da palavra, ó Deus, que penetrou em nossos corações, que ela possa ser, ó Deus, aplicada e vivida conforme a tua vontade e o teu querer. Nos orienta, ó Deus, nos conduz no restante dessa semana que pertence ao Senhor, que seja um restante de semana, ó Deus, abençoada e abençoadora. Que nós venhamos, ó Deus, glorificar o teu nome com as nossas vidas. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Nos leve para os nossos lares, no nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe, meus amados.